O sistema telefônico brasileiro é o alvo da maior quantidade de críticas e reclamações do PROCON. É o campeão. Agora imagine como vai ficar esse quadro se nenhuma providência mais efetiva for adotada e tecnologias como o 4G, a quarta geração de celulares, começar a se popularizar. Some-se a isso os mega eventos que estão vindo por aí, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, está preocupado com essa situação. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado nesta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, o senhor teme um apagão em função dessa ausência de investimentos mais pesados nesse setor para suportar essa sobrecarga e, sobretudo, esses mega eventos que estão chegando aí? Eu acho que nós já vivemos uma situação de apagão, sim, na telefonia celular. Porque hoje, para você conseguir completar uma comunicação, o teu número de tentativas já excede a 4, 5 tentativas. E às vezes, pois é, e aí você não consegue fazer. Então nós vimos um apagão. É claro que existem as situações de apagão mesmo, quer dizer, que anula o sinal para você se comunicar. Mas, de um modo geral, o apagão é parcial, quer dizer, é a qualidade que cai de tal maneira que você não consegue se comunicar. Todos nós hoje, veja, o número de celulares cresce todo dia, já está em cima dos 260, 270 milhões de celulares no Brasil. Por quê? Porque nós temos que ter duas ou três operadoras para poder ter alguma telefonia. Mais celular que gente. Mais celular que gente, Não, sim. Agora, deputado, eu vivi uma situação, claro que é uma situação micro, mas foi em Parintins, lá no interior do Amazonas, durante aquela festa dos bois, do Garantido e Caprichoso, estava lá escrevendo um livro, quando de repente apagou, a gente não conseguia telefonar de jeito nenhum, falar com ninguém. Ficamos, lá é uma ilha, ficamos ilhados numa ilha, literalmente ilhados numa ilha, não sem conseguir falar com ninguém. É possível a gente pensar isso, se a gente amplificar isso daí para um evento grande como a Copa do Mundo, uma convergência muito grande embaixo de uma mesma célula, de uma mesma herbe daquela célula, o que acontece? Todo mundo tentando falar ao mesmo tempo, cai, tem um colapso. Isso é normal. E esse é o grande problema. Nós estamos vivendo na seguinte situação: nós temos um estado, digamos, de qualidade de serviço hoje, que deveria ser muito melhor comparado com a Europa, com os Estados Unidos principalmente. Porque e com outros países. Custos, né? Porque essas operadoras estão faturando pesado, né? Tudo isso tem a ver, é questão de investimentos e de prazos que nós temos hoje. Então a questão do 3G não está consolidada. Nós temos hoje, eu vou dar números gerais, evidentemente, mas uma média de 1.000 a 1.500 assinantes por herbe, por estação, nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil é cerca de 4.000, 3.500 a 4.000. Isso significa que o serviço no Brasil, a qualidade, no mínimo é 1/3 da qualidade do serviço na Europa ou nos Estados Unidos, isso grosseiramente, para não falar em termos técnicos. Então essa é a realidade. Neste momento nós estamos na transição para o 4G. O que é essa 4G? 4G é a quarta geração. É uma tecnologia mais avançada que permite uma maior velocidade de conexão, uma banda mais larga, para você entender bem. Então, essa banda mais larga do que da terceira geração, ela requer certos tipos de investimentos que na terceira geração não tinha. Além da estação, além dos equipamentos, ela requer também ligações físicas, com fibra ótica, entre as estações e as centrais de comutação. Então, veja, entrou aí um investimento em linha física de fibra ótica, que no caso do 3G não existe, porque pode existir, mas normalmente pode não existir, que é feito com rádio mesmo, com micro-onda ou com conexão de rádio. Então, essa é uma diferença. A outra questão, o 4G no Brasil foi da frequência de 2,5 GHz. GHz é a frequência. Essa frequência, isso significa, em última instância, o seguinte: as áreas de cobertura daquelas antenas é menor quando se usa uma frequência mais alta, porque o comprimento da onda fica menor. Essas questões, então, é que vão pesar. Então, precisa de um número maior de antenas
para dar a mesma cobertura que o serviço dá. Agora, deputado, é muito difícil hoje a gente imaginar a instalação de antenas em massa com toda essa ação. Tem os ambientalistas que reclamam, tem as dificuldades técnicas que as operadoras dizem que são impostas, que são dificuldades muito grandes. Como é que se faria para ampliar isso? É verdade. Tem a questão dos paisagistas, das posturas municipais, tem centenas de leis em municípios que não permite instalar essas antenas, porque realmente a antena é uma coisa feia, um paliteiro, né? Então a solução fica mais cara, mas existem antenas que são escondidas, que compõem com a paisagem, fica mais estética a paisagem. Pode ser resolvido, sim, isso é verdadeiro. Esse é um dos nossos problemas. O outro problema é a questão de investimento mesmo, para melhorar a cobertura geral do sistema, estou falando da terceira geração ainda. Quando chegar na 4G, que vai ser nessa frequência que eu falei, que na Europa e nos Estados Unidos é numa frequência muito mais baixa, é na faixa de 700, é uma faixa que é usada para televisão. Exige muito menos antenas. Existe por quê? Porque o controle de cobertura é muito maior por antena. Então essa é uma vantagem. Mas aqui não. Aqui ficou ao contrário. Então precisa de mais antenas para dar a mesma cobertura. E essa situação é uma situação que, evidentemente, vai persistir. O que está sendo feito para a Copa das Confederações, de imediato? É que se faça cobertura, naturalmente, parcial, nos locais onde, no meu entendimento, vão estar as concentrações dos turistas, das pessoas que vêm da mídia de modo geral, os agentes de toda a mídia internacional para dar cobertura, e aí, naturalmente, terá que ter alguma solução localizada. Mas longe está essa solução de ser uma solução geral para dar cobertura à população brasileira. E outro problema aí é que quem trouxer os smartphones de fora não vai operar aqui, porque lá fora eles operam na Europa e nos Estados Unidos na outra frequência. Deputado, só para encerrar, que nosso tempo já está no finzinho, o que o senhor acha que o governo poderia fazer? Que ação de governo seria importante para poder encaminhar uma solução para isso? Não, a ação do governo está sendo feita. A gente está vendo que tanto a Anatel quanto o Ministério das Comunicações estão agindo mas acontece que depois que os cavalos fogem, não adianta fechar a porteira. Porque agora o que requer para consertar isso, que deixou de ser feito lá atrás, quando os planos foram aprovados, os projetos foram aprovados, acontece que eles não foram executados exatamente por razões as mais diversas. Agora o investimento é enorme e o prazo é curto. Correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo, que vão ter um apagão. Deputado Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Paulo. Volte sempre. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.